Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. INSS segurado, né? Como que é essa comunicação? Bom, muitas vezes os segurados, né, buscam um benefício previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aposentadorias comuns, né? E enfrentam negativas, demoras excessivas, processos administrativos. E quando isso tudo acontece, é o Poder Judiciário que torna-se uma alternativa para garantir esse benefício. O Judiciário ele tem um papel na correção de injustiças e erros administrativos cometidos pelo INSS. Para vocês terem uma ideia, foi criada uma seção lá na Justiça que é só para INSS. A intimação judicial para a implantação de um benefício ela ocorre quando um juiz, após analisar o caso, ele determina que o INSS deve conceder o benefício que foi negado e sem conversa fiada. Decisão judicial cumpre-se, não se discute. E esse tipo de decisão geralmente surge em ações movidas pelos segurados, que tentaram aí na via administrativa, dentro do próprio INSS, recursos que não deram em nada. Um dos motivos mais frequentes para essas ações é a análise equivocada de documentos, aplicação incorreta da legislação, que muda toda hora dependendo do interesse do INSS, né? E um segurado pode ter contribuído aí por décadas, mas ter o seu benefício de aposentadoria, de auxílio-doença negado por um erro de cadastro ou por uma falta de reconhecimento de um tempo especial para quem trabalhou com insalubridade, periculosidade. E nesses casos a Justiça atua como um mecanismo de reparação, obrigando o INSS a revisar essa situação. Agora, que é um absurdo quando você começa a trabalhar, ninguém pergunta para você se você prefere pagar o INSS ou se você tem interesse em pagar uma previdência privada. Você pode até pagar a previdência privada, mas você continua pagando o INSS. Quer dizer, não tem para onde correr. Outro ponto comum é a demora na análise, que nós já fizemos vídeo aqui, apesar de melhorias que o INSS diz que está implementando, né, no caso de tecnologia, o uso do portal Meu INSS, digitalização de processos, ainda há diversos relatos de pessoas que estão aguardando meses ou até anos por uma resposta. E com isso ficam sem, por exemplo, o amparo de uma renda para pagar as suas contas, ficam em situação de vulnerabilidade, humilhação, quando esse atraso ele é injustificável. Aí o que acontece? Na Justiça, o juiz vai determinar a implantação do benefício e o pagamento de valores retroativos, que é chamados atrasados. A intimação judicial ela não é algo automático, ela depende de um processo, tá? Muita gente pensa que basta entrar na Justiça que resolve em uma semana. Não funciona assim, pessoal. O problema da Justiça é esse. É demorado, tem que ter paciência, um processo tem fases. Não é bem assim, o juiz chega aí, de uma semana ele já... Não, é exigido provas, né, que você tem realmente direito, que você foi desrespeitado dentro do INSS. O segurado ele precisa apresentar documentos que comprovem. Carteira de trabalho, contribuição, comprovante de contribuição, laudos médicos, quando se é um benefício de incapacidade, tudo, inclusive as decisões negativas do INSS. Nesses casos, quem pode ajudar muito, pessoal, é um advogado, tá? Especializado em previdência, que vai ajudar a montar uma estratégia para você também não correr o risco de perder na Justiça, porque isso acontece também, tá? Não quer dizer que você entrou com processo judicial, agora está tudo certo. Não é assim, não. Após uma decisão favorável, nós estamos falando agora de decisão favorável, o INSS ele é formalmente intimado a cumprir a ordem judicial. Isso significa que deve implantar o benefício no prazo estipulado pelo juiz, que pode variar em alguns dias ou algumas semanas. O normal é de 30 a 45 dias você já está recebendo, tá? Quando o INSS recebe a intimação para a implantação do benefício. E dependendo da urgência do caso, se o INSS descumprir a ordem judicial, isso vai acarretar sanções, multas. Tem diversos casos aí que o juiz condenou o INSS. Vale destacar também que essa intimação para implantação não é o fim da história. O INSS tem direito a recorrer da decisão, muitas vezes levando o caso a instâncias superiores, como tribunais
os tribunais TRFs, né? E esses recursos, eles não suspendem automaticamente a ordem de implantação, a menos que o INSS consiga uma liminar favorável, o que nem sempre ocorre. Quer dizer, o benefício pode ser implantado, mas o INSS recorre. De uma hora para outra pode acontecer de travar o benefício. Um aspecto importante é o financeiro. Quando o benefício é implantado por decisão judicial, ele geralmente vem acompanhado de valores atrasados, calculados desde a data em que o pedido deveria ter sido concedido. E esses valores podem ser uma verdadeira tábua de salvação para quem depende, né? Porque nesse período que fica sem pagamento, o segurado vai acumulando dívidas. Agora, muitas vezes vai para essas financeiras de crédito pessoal e não tem jeito de cancelar esse empréstimo. Aí é obrigado a pagar juros. Quer dizer, uma boa parte desses atrasados já vai para pagamento de juros. No entanto, tá, nem tudo são flores, pessoal. Como eu falei, o processo judicial ele é demorado, especialmente em comarcas sobrecarregadas. Além disso, há casos que o INSS implanta o benefício, mas os cálculos estão errados, os atrasados também não são pagos. Isso obriga o segurado a voltar à justiça, exigir o cumprimento integral da sentença. É um absurdo. Sentença judicial e o INSS não cumpre e fica por isso mesmo. Muitas vezes o juiz intima, multa, isso, aquilo, só que eu nunca ouvi falar que algum segurado recebeu multa porque o INSS deixou de cumprir uma ordem judicial. A justiça tenta, né, pessoal? Aqui no Brasil sabe como é que funciona, né? Aqui o que está escrito, só está escrito, não quer dizer que vai ser cumprido. Especialistas apontam que se o processo fosse mais ágil, análises mais precisas, muitos casos não precisariam chegar na justiça e nos tribunais. Mas por outro lado, o INSS parece que não está preocupado com isso, né? Acha que, por exemplo, implantar uma inteligência artificial já é o suficiente. Agora tem a Defensoria Pública que pode agilizar também algumas soluções extrajudiciais, existem associações, sindicatos que estão no pé. Eu coloquei aí outro dia um vídeo falando que o INSS está sendo pressionado pela justiça, está mesmo, porque tudo que acontece dentro do INSS acaba refletindo dentro do judiciário, e não é somente a quantidade de processos, isso gera gastos. O perito judicial, ele é convocado pelo juiz, e cada convocação tem que ser paga. O que acontece agora? O juiz está intimando o INSS a pagar esses honorários para o perito judicial. Quer dizer, isso está incomodando o INSS, porque vai ficando cada vez mais caro. E no caso da sentença judicial, ele tem que implantar o benefício e ainda pagar os valores devidos desde lá da primeira negativa. Quer dizer, olha como sai caro. E tudo isso, muitas vezes, pela irresponsabilidade de um perito funcionário público que se acha acima da lei, que se acha acima dos outros, que se acha um semideus. Mas isso é bom para o INSS ir aprendendo. É o que eu sempre falo, né, pessoal? Se não aprende no amor, vai aprender com a dor. Isso até na nossa vida, né? Eu já passei por isso. Muita coisa que eu poderia ter evitado na vida, por eu ser teimoso, achar que eu era o dono da razão, eu tive que aprender na pancada. E olha, e dói, viu? E dói. Hoje os cabelos brancos, a barba branca, mostra um pouquinho das provas da vida. Mas eu sou muito feliz, agradeço a Deus de estar aqui até hoje. E ainda mais podendo estar desempenhando um trabalho, sabe? Estar saudável. Diferente de amigos e amigas que estão aqui comigo, que muitos estão em condições difíceis. Mas a fé em Deus nunca pode terminar, tá, pessoal? Continue com as suas preces, com as suas orações. Deus é justo, Deus é Pai, viu? Ah, mas Ele é Pai e eu estou passando por isso. Mas Deus não tem culpa das nossas escolhas. As escolhas muitas vezes foram nossas. Muitas vezes não, são nossas. Aí a gente tem que colher a semente dos frutos que nós plantamos. Se nós plantarmos sementes boas, frutos bons. Se nós plantarmos sementes ruins, frutos ruins. Isso é a lei da vida. É assim que funciona. Bom, a tecnologia também.
tem se transformado num aliado, diz o INSS. Ferramentas como processo eletrônico permite que ações sejam julgadas mais rapidamente, o acesso online às informações facilita o acompanhamento por parte do segurado, que é muito importante, tá, pessoal? Você que está com processo na justiça, com recursos dentro do INSS, acompanhe o seu processo. Não adianta, deixa que eles resolvem para mim, isso não funciona, tá? Mesmo advogado tem que estar de olho, tem que estar em cima. Tem muito advogado que é relapso, né? A gente sabe. Ainda mais se for uma causa com valor menor, ele não vai ficar perdendo tempo, ele quer dar uma mordida grande, né? Ele aceita as causas pequenas porque, né, é o trabalho dele, mas a gente sabe, em todos os setores tem, né, pessoal? Infelizmente, né, em todos os setores tem bons profissionais, tem... Para quem enfrenta problema na prática, o conselho é buscar orientação jurídica, não desistir diante das negativas. A intimação do INSS pela justiça é uma ferramenta poderosa, tá? Mas depende de paciência, persistência para ela ser efetiva, e muitos acabam desistindo no meio do caminho de um direito que tem, e é exatamente isso que o INSS quer, que você desista, abra a mão, continue pagando e sem receber. Lindo isso, né? É impossível ignorar, tá, pessoal? A maioria tem que recorrer mesmo à justiça contra o INSS. Quando você é desrespeitado, humilhado, você não tem os seus direitos garantidos, é a alternativa que você tem. Por mais doloroso, por mais inseguro, por mais demorado que seja, mas é um direito seu. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aproveitem todos os nossos conteúdos, tá, pessoal? Conteúdos que vão te ajudar bastante, tá, a lidar com essa máquina de moer chamada INSS. Sem conhecimento ela te moe mesmo, sem dó, tá bom? Então é para isso que eu trago meus conteúdos aqui, para ajudar. Gostou do meu vídeo? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo, desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.